Existem momentos que acontecem quase imperceptivelmente, sem palavras, sem gestos exagerados, quase escondidos nas entrelinhas da interação humana. A maioria dos homens não os percebe, não por incapacidade, mas porque nunca foi ensinada a prestar atenção a esses sinais sutis. Desde cedo, aprendem a ouvir palavras, mas não a observar o que o corpo comunica silenciosamente. E, no entanto, são justamente esses pequenos detalhes que carregam as informações mais profundas. Imagine uma situação simples. Vocês estão sentados, a conversa flui naturalmente, o ambiente é leve e confortável. Nada parece fora do comum. Então, de repente, ela cruza as pernas. Um gesto discreto, quase invisível, que dura apenas um segundo. A conversa continua, como se nada tivesse mudado. Mas algo mudou. E esse algo é mais significativo do que parece. O corpo humano não mente da mesma forma que a mente. Enquanto a mente tenta organizar palavras, controlar expressões e esconder emoções, o corpo reage de forma imediata e autêntica. Ele não pede permissão, não filtra, não calcula. Por isso, muitas vezes, observar o comportamento físico revela muito mais do que qualquer frase dita. A maioria dos homens interpreta esse gesto de forma superficial. Ou ela está confortável, ou está fechada e desinteressada. Mas essas leituras simplificadas ignoram o fator mais importante, o momento em que o gesto acontece. O corpo nunca reage sem motivo. Ele responde a algo específico que ocorreu ali, naquele instante. Se ela cruza as pernas logo após você dizer algo mais pessoal, após uma pausa carregada de significado, isso deixa de ser apenas uma postura. Torna-se uma reação emocional. Algo dentro dela foi tocado. Talvez uma leve tensão, talvez um interesse inesperado, talvez uma mistura de sensações que ainda não podem ser definidas. E nesse momento, o corpo tenta reorganizar esse estado interno. Quando emoções surgem de forma repentina, o corpo cria uma espécie de estrutura para contê-las. O gesto de cruzar as pernas pode ser exatamente isso, uma tentativa de ganhar tempo, de processar o que está acontecendo. Não é rejeição, nem fechamento. É um intervalo interno. É como se o corpo dissesse: espere, preciso entender isso. Esse tipo de nuance passa despercebido pela maioria. Muitos homens reduzem tudo a respostas simples. Sim ou não. Interesse ou desinteresse. Mas a realidade emocional é muito mais complexa. As emoções raramente são lineares. Elas são camadas sobrepostas de sensações, dúvidas e reações. Agora imagine outro cenário. Ela cruza as pernas, mas continua presente, olhando, respondendo, envolvida. Aqui está o ponto onde muitos homens cometem um erro crítico. Eles percebem a tensão e tentam preenchê-la com palavras. Falam demais, fazem piadas, mudam de assunto, tentando aliviar o momento. Mas essa tentativa, em vez de ajudar, quebra a conexão que estava começando a se formar. A tensão não é um problema, é uma ponte. É o espaço onde algo mais profundo pode surgir. Quando existe esse silêncio carregado, quase elétrico, significa que há relevância emocional. Um homem que entende isso não tenta fugir. Ele permanece. Ele sustenta o momento sem pressa, sem ansiedade, permitindo que a conexão se desenvolva naturalmente. Outro detalhe importante é a velocidade do movimento. Se ela cruza as pernas rapidamente, quase como um reflexo, algo a impactou de forma imediata. Foi uma reação instintiva, anterior ao pensamento consciente. Se o movimento é lento e deliberado, o significado muda. Nesse caso, ela está consciente, escolhendo sua postura, controlando como se apresenta. Isso não indica frieza, mas atenção. E atenção é um sinal de envolvimento. Há também um momento oposto, que poucos percebem, o relaxamento. Quando ela muda novamente de posição, quando a tensão diminui, quando o corpo se abre levemente. Esse é o instante em que algo interno se resolve.
a pressão se dissipa. Mas como a maioria está focada apenas no início do gesto, perde completamente essa transição silenciosa. O mais importante não é o gesto em si, mas o que levou a ele. O que foi dito? Qual foi o tom? Qual foi a pausa? O corpo dela responde constantemente à atmosfera criada entre vocês. Cada movimento é uma resposta ao ambiente emocional daquele momento. O corpo entende antes da mente. E existe uma verdade simples, mas reveladora. Ninguém cria tensão interna perto de alguém que não significa nada. A indiferença é leve, dispersa, sem estrutura. Quando há envolvimento, o corpo se torna atento, controlado, consciente. Ela passa a perceber como se senta, como respira, como move as mãos. Tudo isso acontece porque sua presença gerou uma resposta interna. É um começo, não uma garantia, mas um sinal de que algo está sendo construído. O problema é que muitos homens estragam esse processo com pressa. Querem respostas imediatas, definições claras, sinais concretos. Mas o que está surgindo não pode ser forçado. É como fogo. Precisa de espaço para crescer. Pressão excessiva o apaga. Um homem que entende isso não tenta controlar o momento. Ele não se perde em pensamentos como "ela gosta de mim?" ou "o que devo dizer agora?" Ele observa, ele sente, ele está presente. E isso muda completamente a dinâmica. Quem não sabe observar fica preso em si mesmo. Analisa palavras, duvida, se preocupa, mas perde o essencial. Não percebe o leve inclinar do corpo, o olhar que se prolonga, a atenção silenciosa. Perde o momento porque está ocupado demais tentando entendê-lo racionalmente. Observar não é manipular. É estar disponível para perceber. É uma forma de sensibilidade que se desenvolve com o tempo. E ao contrário do que muitos pensam, não se trata de técnica, mas de presença. Quando uma mulher começa a sentir algo que ainda não compreende totalmente, ela não precisa de pressão. Não precisa de perguntas diretas que a forcem a responder. Ela precisa de espaço, de segurança, de tempo para processar. Um homem que entende isso não exige explicações. Ele cria um ambiente onde ela pode sentir sem medo. Às vezes, tudo começa com um gesto simples e evolui para algo muito mais profundo. O que realmente importa não são palavras perfeitas ou atitudes ensaiadas, mas a capacidade de perceber o outro de forma genuína. Quando um homem desenvolve essa atenção, algo nele também muda. Ele se torna mais calmo, mais seguro, mais presente. Sua confiança deixa de ser algo que precisa ser demonstrado e passa a ser algo natural. E esse tipo de presença, silenciosa, atenta e firme, permanece na memória muito mais do que qualquer frase bem elaborada.